Para a classe trabalhadora, nós teríamos que discutir dois aspectos essenciais aqui. O petismo foi a tentativa recente, pós-ditadura, mais ousada de redimir o trabalho e a vida dos trabalhadores nos marcos do sistema. Qual era a grande proposta do petismo? É que era, sem ruptura revolucionária, sem romper com os Estados Unidos, sem avançar para a linha da Revolução Brasileira, era possível conceder cidadania a milhões. Ora, isso é um rotundo fracasso por dupla razão, porque as chamadas conquistas sociais dos governos petistas não passaram de uma digestão moral da pobreza, em que o estatuto da superexploração da força de trabalho jamais foi tocada. O petismo mesmo, seus apologéticos, não é? Como Singer e outros, dizem, olha, o lulismo fracassou aqui porque tentou uma inclusão pela via do consumo. É uma crítica ainda muito rasteira, muito superficial, que não toca no nervo da questão, que é o estatuto da superexploração, que atravessou todos os governos aqui. Em primeiro lugar, isso. E, em segundo lugar, ela se revelou insustentável do ponto de vista político. As massas não defenderam a Dilma da destituição e ainda repudiaram o petismo, naquilo que o petismo, de maneira muito conveniente, arteira e oportunista, chama o antipetismo, como se o Brasil fosse dividido entre petistas e antipetistas. Isso é uma fraude intelectual miserável que precisa ser combatida. Então, qual é o assunto? Milhões de trabalhadores elegeram Bolsonaro. Uma parte está desiludida, claro, como uma parte significativa se desiludiu com o petismo. Eu saí pela esquerda do PT em janeiro de 2005, quando o petismo começava a se tornar um lugar acolhedor para todo tipo de oportunista, ladrões, corruptos, deputados presos de uma mentalidade do cretinismo parlamentar, carreiristas políticos que vinham do sindicato, do movimento popular para o partido. Eu saí nessa circunstância. Não desiludido, porque eu já sabia o que era, mas milhões foram se afastando. Isso é preciso reconhecer objetivamente. Então, nesse contexto, com esse passivo, o Lula, que está encabeçando as pesquisas até agora, quero sublinhar, o Lula está encabeçando as pesquisas até agora, hoje, dia 15 de junho, muito tempo até as eleições, muita água vai correr, o governo não está de braços cruzados, já está tomando medidas para baixar o preço da gasolina, do gás, programas sociais de cooptação, tal como aqueles que existiam no governo dos petistas, idêntico, que renderam votos para o petista, vai render para o protofascista também. E uma campanha despolitizada não vai colocar os trabalhadores como protagonista do processo eleitoral. E, portanto, não serão os trabalhadores, com grau de consciência superior e uma organização maior do que a que tem agora, capazes de sustentar um governo que sequer ameaçasse, quer dizer, que sugerisse mudanças mais ou menos importantes na orientação do Estado e da política econômica. Nesse sentido, até agora, Cláudio, eu não estou vendo diferença nenhuma entre os candidatos, diferenças substanciais, que vão tocar naqueles pontos que eu considero decisivos. Vou repetir. Tem que estancar a ampliação do latifúndio e tem que discutir a reforma agrária. Tem que estatizar o sistema bancário e tem que fechar a conta de capitais. Tem que ter uma doutrina para o Exército, para limpar esse generalato que está aí, que é submetido ao Comando Sul dos Estados Unidos. Tem que desenhar uma política externa que supere aquele bordão de botequim de Chico Buarque, segundo o qual o Brasil não fala mais grosso com o Paraguai e fino com os Estados Unidos. Isso é tirada para boteco, quando o cara está bebendo uma. Mas não é suficiente para organizar uma política externa que tem que ser anti-imperialista, com o peso que os Estados Unidos estão tendo aqui na América Latina. E no momento em que tem alternativas que podem colocar um cenário internacional que está em completa mudança. Ora, sem isso, não é possível pensar algo definitivamente transformador, digno da atenção dos trabalhadores e de apoio. Finalmente, em alguns outros campos, é preciso deixar claro, gente, no Brasil, nós precisamos ter um projeto de educação, ciência e tecnologia, cujo centro seria o fim do vestibular, tal como existe na Argentina,
no México, no Uruguai e em Cuba. O fim do vestibular. Eu não estou falando de cotas, essa de gestão moral da pobreza. Eu estou falando de fim do vestibular, com amplo programa educacional centrado em ciência e tecnologia, destinado a enfrentar a dependência científica e tecnológica e, portanto, os monopólios nacionais e estrangeiros, especialmente os estrangeiros. Acaso tem uma proposta de radical democratização dos meios de comunicação? Também não vejo. Acaso tem uma proposta de convocar os trabalhadores para dar um amparo não parlamentar, como se fôssemos ovelhas destinadas apenas ao confinamento do voto? O Lula repete toda hora: olha, precisamos fazer uma bancada, mas não vai ocorrer uma bancada de maioria, o sistema político não admite tal coisa. Não porque a massa não vai votar, porque as condições políticas, acaso o PT vai sair dessa eleição e a coligação do Lula com 270 deputados, isso é inimaginável. Isso não vai acontecer. Então, precisava ter mobilização popular e a campanha se transformar num extraordinário movimento de massas que acumulasse para sustentar um projeto de transformação e um governo dedicado a essa transformação. Nada disso eu vejo. Portanto, para a classe trabalhadora, até o momento, tal como se está configurando a campanha, nós podemos estar, aqueles que vão votar já, que estão em campanha por Lula, já podem começar a escolher argumentos para justificar a paralisia do governo naquelas questões que são as centrais e começar a enaltecer as quinquilharias que finalmente não só não transformaram a realidade brasileira e a realidade das classes subalternas, dos trabalhadores, dos camponeses, como tampouco foram incapazes de dar uma coesão social para garantir um governo como a Dilma, que foi destituído por um covil de ladrões, depois de longos, quase a acusação foi aceita no final de dezembro, pelo aquele canalha do Cunha, e o juízo aconteceu em agosto, 16 de agosto, a sua destituição, e até lá o povo não foi protagonista de nada. Com esses antecedentes, eu vejo com muito ceticismo essas 4 candidaturas que estão aí.